Oi pessoal, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos no organismo e o tempo de cicatrização nas próteses de quadril, tá? Então o que é importante quando a gente pensa em cicatrização? A gente tem que pensar na parte óssea, que é um osso que foi fraturado de propósito, normalmente é feita uma retirada desse osso para fixar então a prótese. Tem a musculatura que foi cortada, que precisa ser cicatrizado, e a gente tem que levar em consideração também o alinhamento, né? Então essa imagem que eu trouxe para vocês mostrando o alinhamento do quadril com a prótese também é importante, ou seja, a angulação que a prótese foi fixada no quadril vai favorecer ou desfavorecer a reabilitação e a carga, né, e a cicatrização que vai ocorrer depois no pós-cirúrgico. Tá? Então são várias questões importantes. Outra questão importante é qual a musculatura que foi cortada, né? Então mostrando aqui se foi cortado só a aponeurose, só o tensor da fascia lata, só o glúteo. É importante também na cicatrização se está preservada a parte vascular desse local onde foi feita a cirurgia, né? Do local da prótese. Se foi preservada a parte neurológica periférica, né? Então o sistema nervoso está preservado ou não está. E outra questão, eu trouxe aqui para vocês embaixo uma imagem falando sobre as próteses com artroplastia de quadril, né? Aqui no Brasil não se faz prótese através da artroplastia, né? Eles não fazem artroplastia e a prótese, ou o contrário, mas é óbvio que se a gente consegue fazer uma artroplastia, né? Colocar as câmeras, fazer furos menores para a cirurgia, a recuperação do paciente seria muito mais rápido, né? Então um corte normalmente ele é de uns 20 centímetros de uma cirurgia de prótese de quadril. Quando é feito com artroplastia, ele é de 5 a 10 centímetros. Então, com certeza, menos musculatura seria cortada e a cicatrização seria melhor e a recuperação desse paciente também. Então, isso muda bastante. Mostrando aqui, então, o local e os músculos todos que podem ser cortados, né? A gente falou o tensor da fascia lata, o reto femoral, o glúteo mínimo, médio, o glúteo máximo. Que mais que pode ser cortado? Pode acontecer também, às vezes, do piriforme estar envolvido, pelo menos pela desinserção dele, depois reinserção, tá? Que a gente vai levar em consideração também na cicatrização. Aqui mostrando, então, como fica o pós-cirúrgico dessa prótese encaixada no acetábulo e essa prótese encaixada no osso, né? E mostrando as incisões anteriores, tá? A incisão anterior, eu nunca tive essa experiência de pegar um paciente, porque é um tipo de incisão mais antiga, onde eles cortavam então o reto femoral, que para nós na reabilitação e na cicatrização dele prejudica muito, porque ele é biarticular, né? Então a gente vai ter esse envolvimento dele do quadril e da flexão do joelho e extensão do joelho. E aí o paciente precisava ficar muito tempo com restrição de movimento do joelho e isso prejudicava muito a nossa recuperação. Aqui são outros fatores que influenciam também na cicatrização, né, desse tipo de cirurgia, que é o posicionamento do fêmur, né, do componente femoral dentro do fêmur. Então aqui a gente tem um componente onde ele faz pressão medial no osso, o outro componente está fazendo pressão lateral no osso e o outro está então fazendo a pressão do jeito que deveria. No pós-cirúrgico sempre é feito, ou deveria ser feito um raio-x antes do paciente ganhar alta do hospital para a gente acompanhar se a prótese ficou bem colocada, até porque vai influenciar na cicatrização. Então, por exemplo, onde o fêmur está bem alinhado, a gente vai seguir um protocolo de cicatrização de 15 a 21 dias da fratura. Agora, quando a gente tem um componente femoral mal colocado, ou que ele ficou mais medial ou mais lateral, aí a cicatrização vai ser diferente, a gente vai ter que ter muito mais cuidado, porque o risco de fratura, de uma nova fratura, é muito grande. E aí, eu queria também falar que vocês precisam lembrar de como que se o músculo tem capacidade de regeneração, o osso tem capacidade de regeneração, a cartilagem tem capacidade de regeneração e a cápsula. Então eu vou começar de trás para frente, porque a gente já falou um pouquinho da cápsula no outro módulo, que vocês lembram que eu falei que quando a gente corta a cápsula, ela não cicatriza.
Quando a gente faz a prótese de quadril, normalmente a cápsula ela é retirada, é feita uma limpeza dessa articulação. Então a gente não tem mais a cápsula para estabilizar o pós-operatório, a prótese. A cartilagem tem cicatrização? Não. Por isso também, né, a gente sabe que a evolução da lesão da cartilagem vai corroer ela, né, vai corroer o osso subjacente à cartilagem, que é um dos motivos que leva à prótese, e no momento da cirurgia, no acetábulo, toda essa cartilagem que tenha sobrado é feita uma limpeza, ela é retirada. E o músculo tem capacidade de regeneração? Tem, né? Mas é claro que o músculo rompido e cortado, ele vai seguir um caminho de cicatrização. Agora, um músculo rompido, cortado e suturado, isso nos favorece muito para a recuperação, que é o que acontece no pós-operatório, né? No transoperatório, desculpa. Porque no transoperatório ele foi cortado e foi suturado. E aí a nossa reabilitação depois fica favorecida, porque as fibras estão unidas, elas não estão afastadas como num corte ou numa ruptura. E o osso? O osso tem capacidade de cicatrização? Tem capacidade de cicatrização. E o que favorece essa cicatrização da prótese sendo encaixada no osso é o cimento, né? E o que mais favorece a cicatrização do osso? Quais são, a gente precisa pensar em quais são os fatores que fazem o osso cicatrizar mais rápido. É a carga, né? A pressão. Então, por isso que no pós-operatório imediato o paciente tem que botar o pé no chão, tem que fazer pressão em cima da perna, ele tem que caminhar, porque isso vai fazer com que o osso cicatrize mais rápido. Se ele ficar só no leito, o osso não vai cicatrizar, né? A prótese não vai aderir ao fêmur e aí pode causar soltura, tá? Então, os primeiros 15 dias o paciente tem que dar carga. Não carga máxima, mas carga leve, mas tem que ter carga todos os dias para cicatrizar o osso. E o músculo, o que faz o músculo cicatrizar? É o encurtamento e o alongamento, mais o encurtamento. Quanto mais a gente contrair aquela musculatura, mais vai estimular a cicatrização, mais células novas vão se formar e mais firme, mais forte esse músculo vai ficar. Mais miofibrilas a gente vai encontrar adicionadas nesse tecido. Então a gente não pode deixar ele parado, né? O paciente acordou no pós-cirúrgico, contração, né? Porque é isso que vai fazer com que ele tenha uma recuperação mais rápida. Mostrando então aqui um pouquinho o músculo, né? A gente tem que lembrar que a cicatrização do músculo significa que ele está em processo inflamatório e isso não é ruim, né? Claro, o paciente sente dor, aumenta a quantidade de líquido, ele não quer movimentar porque incomoda, está inchado, tem calor, mas isso para nós, quando a gente pensa que o músculo precisa formar novas células, formar novas miofibrilas e se realinhar, precisa ter corte e precisa ter processo inflamatório, senão ele não recupera, né? Quando eu quero que um músculo se torne forte ou cure uma lesão, ele tem que ter a lesão, tem que ter a ruptura, tem que ter o processo inflamatório para depois ter a adição de células novas. E isso é importante para nós no pós-cirúrgico, né? A gente vai seguir algumas fases, mas contração vai estimular a formação, então, desse processo inflamatório, dessa cicatrização e formação de novas células e novas fibras. Então, a gente vai respeitar a fase de reparação fibroblástica, movimentando o músculo, porque se ele não mexer, se ele não contrair, não vai ter, né? E aí a gente vai ficar com sequelas. E a fase de amadurecimento e remodelação. O que é essa fase de amadurecimento e remodelação? Pós-operatório imediato. Fizemos bastante contração da musculatura envolvida. Formaram novas células. E aí o paciente entrou em repouso ou ele tem dor e não quer mais fazer exercício. O que acontece com as células novas que chegaram no local? Vão ficar todas desalinhadas e a gente não vai ter a formação dos miotubos da forma adequada. E aí o músculo não vai conseguir recuperar força, não vai conseguir recuperar contração e extensão, não vai mais alongar, não vai mais dar estabilidade para a articulação. Então é uma sequência que a gente precisa respeitar. Estimula a contração para formar novas células e continua
estimulando contração com movimento, né, que é aumentar as amplitudes de movimento, para que ocorra o realinhamento das fibras musculares. E aí a gente vai ter então depois um músculo íntegro. Para mais adiante, adicionar mais miofibrilas, mais células, para que ele fique forte novamente e dê estabilidade para o quadril. Então aqui eu trouxe uma imagem que eu acho que é bem didática, assim, é bem legal para vocês entenderem. A gente tem um músculo lesionado, né, um corte. Normalmente é assim o corte que é feito na cirurgia, porque não é a ruptura completa. No pós-cirúrgico, como tá cortado, já começa a reação inflamatória, né? E o que acontece? Células satélites começam a chegar, né? São produzidas células novas e elas são adicionadas nesse local da lesão. Se o paciente fica parado e não faz nada, aquilo vira uma cicatrização crônica. Não evolui a formação de miofibrilas, não evolui a formação de actina e miosina e só é adicionado células e aquele músculo não recupera mais. Agora, se a gente faz encurtamento e estiramento, que são as contrações musculares, vai formar então os mioblastos, vai formar os miotubos e aí a gente vai ter a formação de um novo músculo, né? Um músculo regenerado. Quando ele está regenerado, o próximo passo vai ser a gente adicionar mais fibras para ele ficar mais forte. Então a gente tem que seguir na reabilitação muscular esse caminho do processo de cicatrização e processo inflamatório, né? A gente não quer que ele pare, a gente quer estimular ele, quer que ele continue. Então o paciente em repouso só perde, só ocorre cicatrização inadequada e aí depois é muito difícil de recuperar a musculatura. Então, a fase inflamatória do músculo é imediatamente após a sutura, né? O médico cortou, suturou, já começou. Ocorre a digestão dos componentes musculares lesados, proliferação de novas células, formação dos miotubos. Se a gente estimular esse músculo, vai começar a formar os miotubos, eles vão se realinhar e a transformação de miotubos em novas fibras. Quando a gente fala na cicatrização do osso, né, que é principalmente essa parte da cicatrização do osso intramedular, ela é considerada uma consolidação do tipo 1, primária, porque imediatamente quando é feita essa fixação interna, que ela é rígida, porque vai ter o cimento que dá estabilidade, as células mesenquimais já começam a ser ativadas, começam a se diferenciar em osteoclastos e osteoblastos no foco onde foi fixada então onde foi colocada a prótese. E aí imediatamente após a colocação, esse processo de diferenciação celular, de formação de novas células ósseas já inicia. E o que completa esse processo, né? Porque uma coisa é chegar células novas no local onde tem a lesão, onde foi fraturado, foi cortado, foi colocada a prótese, e outra coisa é o osso ficar forte, né? Porque quando a gente tem células novas, o que está acontecendo ali? É igual quando um nenê nasce, né? Ele tem células ósseas moles, né? O osso é mole, ele não é ossificado ainda, ele é muito poroso, ele está fraco. E isso é o que está acontecendo no momento que é colocada a prótese. E o que torna essas células, que são imaturas ainda, a gente pode dizer, elas serem fortes e tornarem um osso forte, né? Fixar bem esse osso? É a carga, né? Então, a gente sabe que a criança é toda molezinha e quando ela começa a mexer, pegar coisas, ter peso nas mãos, apoiar o chão, os ossos vão se fortalecendo e cada vez crescendo mais. E o nosso objetivo num pós-operatório com um paciente que teve uma fratura ou que teve um corte de propósito na prótese e colocada essa prótese dentro, é isso. É a chegada de novas células, que vai acontecer automático. A diferença é, se tu fizer exercício com o paciente e tu colocar a carga nesse osso, ele vai ficar forte. Se tu não fizer nada, ele ficar de repouso, vai ser um osso mole, que não vai cicatrizar e vai soltar a prótese e provavelmente depois vai fraturar também. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Então aqui mostrando bem como que acontece isso no nosso osso, tem essa imagem que eu acho bem legal, porque mostra uma fratura com sangramento, né, que é o momento ali do corte, do colo do fêmur, da colocação da prótese, sangra, chega novas células, e aí forma células novas, que são prematuras, né, a gente pode dizer que elas são prematuras e frágeis. E aí, se a gente fizer exercício com o paciente no local da fratura, né, contrai
e estira esse músculo. Só contrações musculares ao redor da fratura, ao redor do local onde foi colocada a prótese, já estimula o remodelamento ósseo, e depois colocando a carga também estimula o remodelamento ósseo. Que isso é importante entre 3 a 6 meses. Depois de 6 meses de uma fratura, a gente pode dizer que ela está bem forte, mas para ter certeza de que ela realmente está forte é depois de 2 anos só, né? Então esse período de 3 a 6 meses de marcha com o paciente na prótese é super importante para que a gente tenha certeza de que houve uma cicatrização, ou seja, uma ossificação adequada. E aqui eu tenho uma imagem que eu acho bem legal, porque ela mostra a colocação do componente femoral dentro do osso, e essa formação, né, junto com o cimento, parece que mostra a chegada de novas células, né, que elas vão se aderindo à prótese e se unificando com o osso, que é mais ou menos o que acontece na ossificação. É como se que o osso envolvesse, né, essas células novas do osso envolve a prótese e mantém ela firme. É como se a prótese fizesse parte desse osso. E é bem esse desenho que eu estou mostrando para vocês, porque é bem interessante e é bem assim que acontece. Da mesma forma, tem que acontecer também assim no acetábulo. Certo. Então é isso, pessoal. A gente encerra mais um módulo do nosso curso e até o próximo.